Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Conexão BlackRock. Este é mais um episódio da nossa série de encontros. É um prazer para nós estar aqui com vocês novamente. Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela para você visitar o site da BlackRock Brasil. Hoje o nosso convidado é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, uma das pessoas mais importantes do cenário político e econômico do nosso país. Isso mesmo, Karina. Nós sabemos que na atual gestão o Banco Central tem focado em inovação tecnológica e reformas institucionais na Agenda ABC, que abrange transparência, inclusão, competitividade, educação, sustentabilidade e excelência, liderando uma série de iniciativas como o PIX e o Open Finance, que impactam diretamente o investidor pessoa física. E hoje ele vai nos contar um pouco mais sobre isso para a gente, entre outras coisas, durante o nosso papo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cacá, obrigado, Karina, é um prazer estar aqui. Podemos começar contando para o público quem é o Roberto Campos Neto. Todo mundo conhece o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, nesses últimos quase 4 anos já, mas a gente queria saber um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória, o que você andou fazendo antes de chegar nessa tão relevante posição. Bom, obrigado. Eu estudei economia, tinha algum interesse mais pela parte mais exatas, né? Então fiz alguma coisa de outras áreas na área exata. Depois vim para o Brasil, tinha bastante interesse em mercado financeiro, mesmo na época da faculdade já me interessava na parte de ações, opções, fazia até algumas experiências do dormitório da faculdade. Então, quando cheguei, vim trabalhar num banco no Rio de Janeiro, que chama Banco Bozano Simonsen. Era um banco que estava trocando muita equipe, tinha muita gente nova entrando na época, sob o comando do Paulo Ferraz, aprendi muito. Depois o banco foi comprado pelo Santander, e aí fiquei no Santander grande parte da minha carreira, tive algumas experiências, tive uma experiência fora num hedge fund chamado Claritas, mas em grande parte fiquei no Santander. E aí sempre na área de tesouraria, né, na área de mercados, então operei assim diversos instrumentos, juros, câmbio, bolsa, fiquei uma época na área de bolsa. E depois foi olhando um pouco mais outras áreas, em algum momento teve uma unificação, fiquei com mercados, e no final estava com Mercados Américas, responsável pela área de Mercados Américas, que olhava dos Estados Unidos até a Argentina. Muito bom escutar um pouco da sua história, Roberto. Roberto, recentemente nós tivemos uma série de inovações, como o PIX, o Open Banking e o Open Finance. Você pode dividir com a gente a relevância e o impacto dessas inovações no nosso sistema monetário? Posso sim, muito obrigado, Karina, pela pergunta. Aliás, tecnologia foi um tema que eu sempre me interessei muito nos últimos anos na carreira, ainda em mercados. Na verdade, a gente tinha uma visão a primeira pergunta que a gente estava tentando responder quando a gente fez a agenda, que hoje a gente chama de Agenda ABC Hash, que é uma agenda de inovação, a gente queria saber, a primeira pergunta é como é que eu faço para ter inclusão, competição e sustentabilidade numa agenda. Então, uma das coisas que sempre aparecia nos debates a gente precisa ter um sistema mais inclusivo, precisamos democratizar o acesso, né, à intermediação financeira. E a tecnologia é um instrumento mais democratizante que tem no mundo. A tecnologia você consegue massificar acesso, massificar participação e massificar dados, né? Então, a primeira visão é que a gente precisa inserir, né, uma dimensão nova de tecnologia no sistema. E aí o plano tinha algumas partes, né? Quando a gente começou a falar do plano, na nossa cabeça, a gente já tinha os diversos blocos que hoje, né, começam a se encaixar. Mas na época era muito difícil você falar dos diversos blocos, porque a gente nem tinha apresentado o primeiro ainda. Mas a primeira ideia é, eu preciso de ter um instrumento que seja um trilho, né, um trilho universal, onde você possa trafegar produtos, né, e esse trilho tem que servir como um instrumento que vá criar uma certa homogeneização, né, no sistema financeiro, diminuindo a barreira de entrada. E aí veio a ideia do PIX, porque é um produto que a gente entendeu que ia ter uma aceitação rápida, ampla e que ia servir como esse trilho, era pagamentos instantâneos. Então, primeiro foi o PIX, e aí depois a gente entendeu que a gente precisava não só ter o trilho do PIX, né, ou seja, esse trilho comum, mas a gente precisava fazer com que esse trilho fosse um instrumento de gerar, né, competição. Então, para a gente, competição significava ter um trilho que serviria como
comparabilidade imediata em tempo real e portabilidade imediata em tempo real. E aí vem o Open Finance em cima do Pix, né? Então, apesar que o Open Finance vai ter um espectro muito maior do que só o Pix, a gente entendeu que você faria o Pix, depois você faria o Open Finance, e aí depois uma terceira fase é, uma vez que você tem um sistema, um trilho universal, e você tem o sistema competitivo com portabilidade e comparabilidade imediata, aí você joga a terceira fase, que é a fase de inovação, de tokenização, que é onde entra a moeda digital. Bom, Roberto, é impressionante, né? Os números do Pix estão aí, crescendo de uma forma exponencial. E quando você fala em pessoas usando o Pix, que acho que era o grande objetivo do Banco Central, você vai encontrar desde motoristas de táxi até pessoas comprando apartamento através de Pix, né? Então é incrível. E eu queria saber um pouco de você, o que nós aprendemos com isso? Você já comentou algumas coisas, mas qual foi o aprendizado que nós tivemos? De que forma isso vai continuar ajudando a indústria financeira aqui no Brasil? Acho que o primeiro aprendizado, dada a adoção muito rápida, é que o brasileiro, né, tem essa tendência de experimentar formas novas de fazer negócio através de tecnologia. Que a adoção foi muito rápida. Inclusive a gente tem até alguns trabalhos mostrando que a adoção no Brasil o crescimento foi muito mais rápido, muito mais exponencial do que vários outros lugares. Acho que o segundo grande aprendizado é quando você começa um projeto de tecnologia, você sabe como ele começa, mas você nunca sabe como ele termina. Porque à medida que você vai desenvolvendo a plataforma, você começa a ter várias outras ideias que vão se agregar, né, àquele ambiente de tecnologia. Então a gente imaginou o Pix de uma forma no começo, e à medida que a gente foi desenvolvendo, a gente começou a ver, não, o Pix também dá para fazer isso, dá para fazer essa outra coisa, eventualmente dá para fazer crédito, então ele passa a ser, como ele é programável, você pode ter um smart contract, então a gente começou a ver que o Pix, na verdade, pelo fato de ser programável, ele podia ir muito além do que a gente imaginou no começo. E eu acho que o terceiro aprendizado é que, no final das contas, é muito importante você ter uma relação com o sistema financeiro de mostrar que aquela inovação vai ser bom para todo mundo, né? Que sempre, em qualquer mudança, você tem, né, um setor que perde mais, outro que ganha, mas que, no final das contas, o importante era mostrar que o bolo, né, a torta como um todo, ia crescer. Então, podia ter alguns players, alguns participantes que iam ter até uma perda de receita, né, por algum, né, temporária, por perder receita de transferência, mas que no final, como a plataforma você ia conseguir fazer novos produtos, isso mais que ia ser superado. E acho que a gente hoje pode dizer que os bancos, de uma forma geral, ganham com o Pix, porque você tem, né, primeiro, você teve 9 milhões de contas novas que foram abertas por causa do Pix. E segundo, porque você consegue fazer outros produtos na plataforma de forma mais barata do que eram feitos anteriormente. Legal, eu já vou seguir um pouquinho mais com o Pix, viu, Roberto? Tá. Você já comentou, né, que nós andamos muito mais rápido do que outros países, né? E acabamos nos tornando uma referência mundial, né? Então, como é que você vê isso hoje? Nós nos temos tornado uma referência mundial nesse tipo de transação, e como é que você vê essa questão mais global dentro desse contexto? A agenda de tecnologia do Banco Central hoje realmente ela chama a atenção, né, de alguns outros países. Tem vários outros países com agendas de tecnologia muito importantes, muito boas também. Na época, quando a gente fez o Pix, a gente olhou muito para a Índia, né? A Índia estava fazendo o UPI, que era um sistema que estava tentando até responder uma pergunta diferente, porque eles queriam, na verdade, criar uma identidade digital para o indiano, para que ele pudesse ter acesso a outros produtos governamentais, outros produtos públicos, né? E no nosso caso, não. No nosso caso, era mais uma plataforma que a gente pudesse gerar essa competição, né? E eventualmente, usar ele como instrumento, usar a plataforma como instrumento para gerar competição, comparabilidade e portabilidade, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente, né, olhou muito o que o Pix poderia significar, mas eu acho que o projeto brasileiro acabou, né, tendo, vamos dizer assim, novas dimensões. E essas novas dimensões, sim, hoje são vistas internacionalmente como uma coisa bastante ambiciosa. Como, por exemplo, a forma como a gente fez o Open Finance, que é bastante mais aberto, né, e bastante mais aderente do que alguns outros lugares. Tem mais produtos, ou seja, tem uma escalabilidade maior. E como a gente vai encaixar tudo na moeda digital também. A moeda digital no formato como nós pensamos, né, que é um depósito tokenizado, era um projeto meio único no começo. Recentemente o BS escreveu um trabalho dizendo que
o que eles chamam de Commercial Bank Digital Money talvez seja uma saída mais fácil. Na verdade, isso é exatamente o que a gente está fazendo há muito tempo, só que com um nome diferente. Então, eu acho que hoje tem uma percepção de que, de fato, o Brasil desenvolveu várias iniciativas no caminho correto. Roberto, voltando um pouquinho para a questão do Open Finance, você diria que esse seria o primeiro passo no Brasil para o mundo de Open Data ou Open Tudo? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o nosso primeiro pensamento é o negócio de crédito, e em geral, qualquer negócio onde você tem um spread muito grande, em grande parte dos produtos, né, onde você observa spread, o spread se dá para um problema de informação assimétrica. Então, se eu tenho menos informação sobre a minha contraparte, eu vou cobrar mais caro pelo risco. Então, um dos temas que a gente sempre pensou tem vários produtos, né, e aí eu não estou falando só de produtos financeiros, tem outros produtos também, onde você tem spread grande porque você tem esse problema de informação assimétrica. Então, se a gente conseguir reduzir a informação assimétrica, você pode baratear o produto diminuindo o spread, porque você diminui a incerteza entre o provedor e o comprador, né, do produto. Então, obviamente, isso é aplicado para finanças. A gente vê que isso pode ser aplicado para várias outras coisas. Então, a gente discutiu muito na época com o ministro Queiroga sobre como fazer o Open Health, né, porque hoje você tem um spread também, né, nos preços de plano de saúde, nos preços de, vamos dizer assim, de serviços médicos, que é bastante grande também, e é um lugar onde a informação é muito sensível, porque se eu tenho mais informação sobre o cliente, eu consigo precificar melhor, porque eu tenho mais dados sobre a saúde, né, do cliente. Então a gente acha que sim, que em algum momento a gente vai ter um Open Tudo, porque no final das contas, todos os produtos onde tem problema de assimetria de informação, você pode entrar com uma plataforma parecida, né, com o Open Finance ou Open Health, e você pode diminuir essa simetria fazendo com que o spread caia e as pessoas tenham produtos não só mais baratos, mas também mais sob medida. Então essa é uma parte. E a outra parte que é super importante é que eu acho que o mundo coletivamente ainda não conseguiu chegar numa solução integrada para as pessoas conseguirem monetizar os dados. Então a gente tem que pensar que hoje uma das poupanças que a gente faz ao longo da vida são os nossos dados, os dados que a gente gerou por todas as nossas atividades ao longo da vida. Hoje esses dados estão muito mais na mão das empresas do que, né, na mão das pessoas. Então uma das coisas que a gente quer fazer no nosso programa, vamos dizer assim, na parte financeira, é quando você tiver o super agregador, né, que vai ser basicamente um app que vai juntar todos os apps de todos os bancos num só, a gente gostaria que ele tivesse uma função de gerar e guardar dados, e aí categorizar dados de uma forma que fosse homogênea, para que você pudesse trocar esses dados por tokens, e esses tokens falariam com a moeda digital que a gente está criando. Interessante. Falando um pouquinho mais sobre esses dados pessoais, essas informações sensíveis que você mencionou, como que a experiência de regulamentação do mercado financeiro pode se estender às grandes empresas de tecnologia, por exemplo, que têm esses dados? Esse é um tema super importante, porque não adianta só ter o Open Data, né? Os dados tem que ser, não adianta só ter dados abertos para todo mundo. O dado tem que ser homogêneo e ele tem que ter um tratamento mais ou menos equivalente. Então hoje você tem, por exemplo, as Big Techs que tratam os dados e armazenam e guardam os dados numa formatação muito diferente do que o sistema financeiro faz. Então não adianta dar acesso, porque se o dado não for homogêneo, ele não vai poder ser usado na mesma forma. Então você acaba criando uma simetria, porque às vezes as Big Techs podem interpretar os dados de bancos de uma forma e os bancos não podem interpretar os dados do Big Tech porque eles são guardados, né, de uma forma diferente. Alguns com alguma criptografia diferente, alguns data lakes não se falam porque tem tecnologias diferentes. Então é super importante que em algum momento, quando a gente pense num Open Data mais amplo, que a gente crie uma padronização para que todo mundo tenha acesso aos mesmos dados, tenha facilidade de ler os dados e que os dados tenham alguma padronização para que eles possam navegar, né, de uma forma homogênea. Roberto, recentemente o Banco Central recebeu o prêmio de melhor gestor de reservas da prestigiosa publicação britânica Central Banking. Isso porque nos últimos anos o Banco Central fez uma profunda reestruturação de gestão dos seus 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Você fala um pouquinho para a gente sobre essas mudanças? Claro. Acho que esse prêmio foi muito bem-vindo no Banco Central e acho que o time do Banco Central tem feito um excelente trabalho. Aliás, o time do Banco Central está de parabéns porque fez muitas inovações tecnológicas no meio da pandemia. A gente criou o Pix no meio da pandemia, com as pessoas trabalhando até a madrugada. Mas a parte de reservas,
Em específico, eu acho que hoje isso está sendo muito questionado, não só de reserva, eu diria que vai um pouco além, gestão de ativos, porque no final das contas, muitos bancos centrais optaram por fazer compras de ativos no mercado, né? O famoso QE. E muitos bancos centrais compraram muitos ativos com taxa de juros muito baixa e com duration, ou seja, com prazo médio muito longo. O que significa que você tem, né, como a gente diz no mercado, uma convexidade muito grande, que significa, no final das contas, que quando o preço muda um pouco, né, a variação financeira é gigantesca. Então a gente tem histórias de bancos centrais que tiveram perdas enormes recentes nos seus balanços, né, assim, um percentual relevante do PIB do país, porque comprou muito título, uma taxa de juros muito baixa, você teve, né, esse aumento de juros generalizado recente. Na época, até no Brasil, a gente tinha até a prerrogativa de poder comprar crédito, que foi dada através da PEC de guerra. E eu sempre dizia que esse era uma coisa de muito... era um instrumento que ia ser usado em último caso, porque eu preferia a gente entendeu que era muito melhor dar liquidez para o sistema bancário, para ele, para o sistema comprar os títulos, do que o Banco Central fazer isso. A gente entende que o sistema bancário conhece mais de crédito que o Banco Central. Em relação às reservas em específico, a gente fez uma mudança grande para mudar a governança. A gente tem, obviamente, uma diretriz de preservação de capital. A gente olhou muito para a diversificação de ativos, porque era importante diversificar ativos. A gente pensou muito em como que a gente faz uma pegada de sustentabilidade na gestão das reservas. E não é fácil, às vezes, porque você não tem tantos instrumentos assim para serem comprados nessa parte sustentável. Você precisa tomar muito cuidado, porque tem muito greenwashing, tem muita coisa que às vezes você vai... Recentemente teve um artigo muito importante sobre isso. Às vezes você vai na direção de sustentabilidade e acaba né, se envolvendo em alguma coisa que está ligada a greenwashing. Também tem um tema de que às vezes você quer fazer uma diversificação de moedas ou de alguns ativos, e às vezes aquele país, né, tem uma pegada não tão boa, então você acha que está fazendo uma diversificação de moedas e acaba piorando o seu critério de sustentabilidade. Acontece às vezes também. Então, no final, você tem que montar uma grande matriz na sua cabeça com governabilidade, com um sentido de preservação, porque na verdade reservas não é um instrumento, vamos dizer assim, para se obter lucros, e sim para preservar capital, mas a gente tenta, obviamente, ter um melhor retorno possível com uma governança mais robusta, com a governança mais robusta possível. E só para esclarecer para o nosso público, qual que é a importância do Banco Central em fazer a gestão dos próprios recursos? Você vê isso mudando no futuro? Olha, a gente teve um programa de gestão terceirizada, né, durante algum tempo, terminou em 2007, agora me falha aqui a data, mas a gente fez um programa grande. Depois a gente entendeu que alguns dos programas de gestão terceirizada a gente podia fazer, né, dentro do Banco Central, e isso ia gerar uma sinergia positiva, porque o pessoal da equipe, né, operacional do Banco Central ia aprender sobre os novos ativos, e aprender sobre os novos ativos ajuda muito a atividade do dia a dia do Banco Central. Mas a gente está aberto, né, a essa terceirização, vamos dizer assim, a gestão externa. A gente até outro dia comentou de pensar em algumas classes de ativos que a gente não opera ainda, fazer, porque o processo é geralmente assim: você tem um ativo novo que você não conhece. Então você começa fazendo uma gestão terceirizada, eventualmente você aprende. Se a gente entender que tem capacidade de fazer aquela gestão direta, a gente passa aquele ativo para gestão direta, e aí passa um outro ativo novo para gestão terceirizada, sempre tentando aprender o máximo sobre o maior número de ativos, dentro do critério que eu mencionei anteriormente, que é a preservação de capital, governança, sustentabilidade. Mas a gente teve um programa grande de gestão terceirizada. Hoje, grande parte da gestão não é terceirizada, mas a gente está aberto a fazer gestão terceirizada, principalmente porque a gente está olhando agora novas classes de ativo. Bom, Roberto, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Então, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, né? E com certeza tudo isso que você trouxe de informações é de muita relevância para o nosso público, especialmente o nosso público pessoa física, né? Que está sentindo aí todos esses benefícios que o Banco Central está proporcionando em função das medidas que tem adotado. Então, obrigado por ter estado conosco aqui hoje. Muito obrigado, Cacá, muito obrigado, Karina. Agradeço ao BlackRock por essa oportunidade. Obrigada mais uma vez, Roberto. E para você que nos assistiu até o final, nos vemos no próximo programa. Logo nos encontraremos novamente. Até mais. Obrigado e até a próxima.